O terror começou de repente, com um rugido vindo do Monte Vesúvio. A montanha, que por séculos tinha sido um guardião sereno, acordou com uma fúria inimaginável. Uma coluna colossal de fumaça escura e detritos vulcânicos irrompeu do seu cume, rasgando o céu azul de Pompeia. Cinzas finas e pedras pomes começaram a cair, como uma chuva macabra, cobrindo tudo em um manto cinzento. A luz do sol foi engolida e o dia transformou-se numa noite sufocante. Nas ruas de Pompeia, o pânico tomou conta dos cidadãos. Gritos de desespero ecoavam enquanto homens, mulheres e crianças corriam sem direção, tropeçando uns nos outros, procurando qualquer abrigo. O ar ficou pesado, difícil de respirar, e o cheiro de enxofre picava as narinas. Cavalos empinavam, carroças viravam, e a vida que pulsava na cidade há momentos atrás, agora se desintegrava em um caos incontrolável. No meio daquela confusão, eu estava ali, observando. Não conseguia me mover. Meus olhos fixaram-se na montanha, uma força imparável que vomitava sua raiva sobre o mundo. Era como se o tempo tivesse parado só para mim, enquanto tudo ao redor se desfazia em desespero e poeira. A magnitude da catástrofe era tão avassaladora que meu cérebro lutava para processar o que via. A beleza da paisagem, que eu conhecia tão bem, agora se transformava em um inferno na terra. Não havia som na minha mente, apenas a imagem daquela fumaça que subia e subia, prometendo uma destruição sem precedentes. A natureza, em sua fúria, reivindicava o que era dela. As cinzas caíam mais densas, formando uma camada espessa que abafava os sons e obscurecia ainda mais o horizonte. O chão tremia, e a cada tremor, um novo estrondo vinha do Vesúvio. Não era apenas uma erupção, era a montanha rasgando-se por dentro, libertando uma energia contida por séculos. Edifícios rachavam, telhados desabavam, e o ar ficava cada vez mais irrespirável. As pedras pomes, que antes eram pequenas, agora eram do tamanho de punhos, caindo com força e ferindo quem não conseguia se proteger. A multidão tentava fugir, mas para onde? A cidade estava sendo engolida. As ruas, antes cheias de vida e comércio, agora eram rios de pessoas em pânico, tentando escapar de um destino inevitável. Eu via os rostos, deformados pelo medo, os olhos arregalados, refletindo a mesma incredulidade que eu sentia. Ninguém imaginava que o Vesúvio, tão presente em suas vidas, se tornaria seu algoz. De repente, um pressentimento gélido me atingiu. Um silêncio estranho, pesado, pairou por um instante, como se a própria natureza estivesse prendendo a respiração. E então eu a vi. No horizonte, uma massa escura e densa, mais rápida que qualquer corrida humana, começou a descer pelas encostas do Monte Vesúvio. Era a nuvem piroclástica, uma torrente de gás quente, cinzas e rochas que avançava inexorável. Ela engolia a luz, o som, a esperança. A nuvem se aproximava, uma muralha de morte que prometia apagar tudo em seu caminho. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos nos comentários de onde você está assistindo. Para entender a dimensão daquela fúria, precisamos voltar no tempo, para antes do dia em que o Vesúvio acordou. Pompeia era uma cidade vibrante, um verdadeiro tesouro do Império Romano, aninhada na Baía de Nápoles. Suas ruas eram um formigueiro de gente desde o amanhecer até o cair da noite. Os mercados fervilhavam com o burburinho dos vendedores e o aroma de especiarias, frutas frescas e peixes recém-pescados. As pessoas negociavam, riam, viviam suas vidas sem grandes preocupações aparentes. As termas, luxuosas e bem cuidadas, eram o coração social da cidade. Lá, os cidadãos se encontravam não só para banhos, mas para conversar, fazer negócios, relaxar depois de um dia de trabalho. Era um lugar de encontros, de fofocas, de ver e ser visto. As casas eram decoradas com afrescos coloridos, mosaicos intricados que contavam histórias de deuses e heróis, ou simplesmente mostravam a beleza da natureza.
Os jardins internos, com suas fontes e estátuas, eram refúgios de paz no meio da agitação urbana. Ao redor da cidade, os campos eram férteis, graças ao solo rico em minerais vulcânicos. Vinhedos se estendiam por quilômetros, produzindo vinhos de excelente qualidade, famosos em toda a região. As oliveiras e os pomares prosperavam, alimentando a cidade e gerando riqueza. E observando tudo isso estava o Monte Vesúvio. Para os habitantes de Pompeia, ele não era uma ameaça, mas sim um gigante adormecido, um protetor silencioso que abençoava suas terras com fertilidade. Era parte da paisagem, tão natural quanto o mar azul que se estendia ao longe. Ninguém imaginava a força que dormia sob aquela montanha verdejante. Mas nos anos que antecederam a erupção, havia sinais. Pequenos tremores de terra se tornaram mais frequentes, sacudindo as casas e rachando as paredes. A terra respirava de uma forma diferente, e os poços secavam ou tinham suas águas alteradas. Animais agiam de maneira estranha, inquietos. Algumas fontes e nascentes mudavam de lugar, ou a água ficava com um cheiro diferente. Os mais velhos comentavam sobre as mudanças, mas a maioria das pessoas as ignorava, ou as interpretava como eventos normais, caprichos da natureza. Afinal, a Terra sempre teve seus humores, certo? A complacência era generalizada. Pompeia era uma cidade próspera, vibrante, com uma vida cultural rica e um comércio ativo. Havia uma confiança inabalável na segurança da cidade, na estabilidade da vida cotidiana. As pessoas não conseguiam conceber que algo tão grandioso e terrível pudesse acontecer ali. O Vesúvio era belo, não perigoso. Os tremores eram apenas tremores, e a terra, bem, a terra era a terra. Nunca ninguém tinha visto o Vesúvio explodir de verdade. Então, por que se preocupar? Essa falta de compreensão do perigo iminente era a rachadura emocional mais profunda. Os avisos velados da natureza, sussurros de uma tragédia que se aproximava, foram abafados pelo barulho da vida e pela crença de que tudo estava bem. A vida seguia seu curso, com seus dramas e alegrias diárias, suas ambições e seus amores, enquanto sob seus pés a terra se preparava para um espetáculo de destruição que mudaria a face da história para sempre. Ninguém estava preparado para o que viria, para a força implacável que o guardião silencioso logo liberaria. A cidade vivia em uma bolha de falsa segurança, alheia ao destino que a aguardava, um futuro selado pela fúria da natureza. Os dias passavam, e a vida em Pompeia seguia, vibrante e cega, em direção ao seu fim abrupto. A bolha de falsa segurança estourou de forma brutal. O Vesúvio, que por séculos fora um protetor silencioso e uma paisagem pitoresca, agora rugia com a fúria de um deus irado. A erupção, que já parecia catastrófica, atingiu seu clímax. Não eram apenas cinzas e pedras pomes caindo do céu. Era algo muito mais devastador. Uma série de ondas piroclásticas, misturas superaquecidas de gases tóxicos, cinzas e rochas vulcânicas, desceu pelas encostas da montanha a velocidades incríveis. Essas nuvens mortais, com temperaturas que chegavam a centenas de graus Celsius, varreram tudo em seu caminho. Os cidadãos de Pompeia, que ainda resistiam, que se agarravam a uma esperança vã de que a fúria da montanha diminuiria, finalmente perceberam a verdadeira extensão do desastre. Não havia fuga possível. O ar se tornou irrespirável, não apenas pelo enxofre, mas pela nuvem densa de material vulcânico que sufocava cada ser vivo. A luz do dia desapareceu completamente, substituída por uma escuridão total, mais densa que a noite mais escura. O som dos gritos e do desespero foi abafado pelo estrondo contínuo da montanha e pelo silvo aterrorizante das nuvens piroclásticas. A cidade foi completamente soterrada.
Em questão de horas, Pompeia deixou de existir como um centro de vida e comércio. Casas, templos, ruas, fóruns, tudo foi engolido sob uma camada espessa de cinzas, rochas e lama vulcânica. A vida em Pompeia cessou abruptamente, interrompida em meio a afazeres diários, refeições inacabadas e conversas interrompidas. A natureza havia vencido, e sua vitória foi absoluta e devastadora. A montanha reivindicou sua terra, e com ela as vidas daqueles que a habitavam, preservando-os em um túmulo de cinzas para toda a eternidade. Por quase 17 séculos, Pompeia permaneceu esquecida, um segredo guardado sob a terra. A memória de sua existência se apagou, tornando-se uma lenda distante, mas a natureza, enquanto destruía, também preservou. As camadas de material vulcânico agiram como um molde perfeito, encapsulando a cidade e seus habitantes no exato momento da catástrofe. Séculos depois, quando a cidade foi redescoberta, o mundo ficou chocado. As escavações revelaram não apenas ruínas de edifícios, mas uma cidade inteira congelada no tempo. E o mais impactante foram os corpos. Não eram esqueletos comuns, mas moldes perfeitos de pessoas, animais e até objetos, criados pela solidificação das cinzas ao redor deles. Arqueólogos e historiadores, ao injetar gesso nesses vazios deixados pelos corpos decompostos, trouxeram à luz as últimas poses, os últimos gestos dos cidadãos de Pompeia. Uma mãe abraçando seu filho, um cão contorcido em agonia, um homem tentando cobrir o rosto. Cada molde contava uma história silenciosa de terror e desespero. As expressões de dor, medo e surpresa estavam ali, visíveis, um testemunho mudo da fragilidade humana diante da força avassaladora da natureza. Essas descobertas revelaram a vida cotidiana de Pompeia com uma clareza sem precedentes. Móveis, utensílios, afrescos, pães carbonizados, grafites nas paredes, tudo estava lá, exatamente como foi deixado no dia da erupção. Era como se o tempo tivesse parado, permitindo-nos olhar diretamente para o passado, para um momento de vida interrompida. A complacência dos habitantes, sua crença na segurança da cidade, foi substituída por um fim súbito e violento, preservado para que as futuras gerações pudessem aprender. Pompeia se tornou um museu a céu aberto, um lembrete eterno da beleza e da fúria implacável da terra. A cidade, que um dia prosperou à sombra de seu guardião, agora serve como um monumento à transitoriedade da existência humana e à força indomável da natureza. É uma lição contada através de cinzas e silêncio, uma história que ecoa através dos milênios, lembrando-nos que, por mais que construamos e prosperemos, somos sempre parte de um mundo maior, com forças que não podemos controlar. Pompeia é um eco do passado que nos alerta sobre o futuro.